Olá, você está no canal Literologia. Se você já é seguidor do canal, sabe que aqui nós damos dicas de estudos e livros sobre temas ligados à língua portuguesa de maneira geral, ou às vezes a outras línguas e às áreas da linguística, seja filologia, etimologia, gramática, historiografia em geral. Se você ainda não é seguidor do canal, peço que você comece a seguir já, deixe aí seu comentário, compartilhe os vídeos e tal, assista aos vídeos, dê uma olhadinha direitinho e veja em que nós podemos ajudar. Hoje indicarei um livro muito interessante, gente, muito bom mesmo, sobretudo para quem é curioso e quem tem aquela curiosidade de saber como que surgiu a escrita. Sabemos muito bem que a história da humanidade se subdivide em dois grandes momentos. Um é antes da escrita e o outro a partir da escrita, desde a escrita. Então, tanto que a invenção da escrita é o marco entre a pré-história e a história. Então, a indicação que eu trago hoje é um livro interessantíssimo, importantíssimo e indispensável a qualquer pessoa que tenha essa curiosidade de querer saber como é a história da língua escrita. Nós temos de lembrar que havia e ainda há línguas ágrafes, aquelas línguas que não possuem um alfabeto escrito. E lembramos também que essa questão da escrita marca a evolução de uma sociedade, de uma população, a evolução da própria língua. Imagina aí a gente poder registrar a língua, registrar o conhecimento a partir da escrita, gente. Se não fosse a escrita, nós não conseguiríamos ter acesso, pelo menos não de maneira imediata, a todo o conhecimento deixado pelos nossos antepassados. Nós não saberíamos de todo o conhecimento científico, né? Seja da área da linguística, da matemática, da filosofia, das ciências naturais, da medicina, do direito. Nós não teríamos acesso de maneira imediata a todos esses conceitos, a toda essa organização social. Então, tudo isso se deve à língua escrita, de modo que foi realmente a invenção mais importante da humanidade, foi a invenção da escrita. E agora, sem mais delongas, vou falar do livro, gente. O livro é esse aqui, do Charles Gonnet, que é um historiador francês, que, aliás, era um historiador francês. Ele morreu em 1988, nasceu em 1911. Então, esse grande medievalista, Charles Gonnet, deixou para nós, entre um legado enorme de estudos medievalistas, este livro História Concisa da Escrita, gente. Está aqui pela editora Parábola. É um livro indispensável a professor de português, sobretudo para saber como que se dá esse processo todo de escrita. Então você vai encontrar aqui, desde os princípios mesmo às sociedades ágrafes, os primeiros símbolos, como que foram surgindo, como que isso vai surgindo. Os tipos de escrita, né? A escrita sintética, analítica e alfabética, aliás, fonética. Então tudo isso você vai encontrar aqui. Só para entender melhor o que é que diz aqui, gente, na contracapa. Ó, aquilo que eu disse. A história da humanidade se divide em duas imensas eras, antes e desde a escrita. A lei escrita substitui a lei oral. O contrato escrito substituiu a convenção verbal. A religião escrita se seguiu à tradição legendária. História Concisa da Escrita registra em poucas páginas toda a aventura da humanidade no estabelecimento da escrita como procedimento de fixação da linguagem articulada. Pode-se dizer que dentro do seu campo nada falta a este livro. Esta é a razão de sua permanência num cenário marcado por um grande cuidado no resgate da história da escrita. Fiel a si mesma, a coleção Ponta da Língua resgata esse clássico escrito por Charles Gonnet, que é um autor que conhece o assunto perfeitamente e que sabe escrever com propriedade. História Concisa da Escrita aborda toda a história do texto, desde as origens a nossos dias, percurso graficamente enriquecido por uma série de ilustrações que traduzem plasticamente a densidade do assunto tratado. Pontos de destaque: a escrita como expressão gráfica da linguagem,
as escritas não alfabéticas, as escritas alfabéticas, a escrita latina, a escrita medieval, problemas de pesquisa e de ensino. É o livro do Charles Gonnet, que nasceu em 1911 e morreu em 1988, gente. Então, é um livro realmente imprescindível. É um livro que traz toda essa história importante, desde os primeiros símbolos, como que se vai se articulando, até chegar à linguagem atual. Como ele vem a falecer em 1988, ele não presenciou este boom dessas novas linguagens, das redes sociais. Claro que já havia sim a linguagem mista, a linguagem verbal e não verbal, mas estas formas das redes sociais, ele não chegou a presenciar, mas ele já meio que imagina aqui futuramente isso, gente. E agora eu vou mostrar como é que é o livro realmente por dentro. Então, gente, aqui está o livrinho, pelo seu tamanho é um livro pequeno, mas que internamente traz realmente um tesouro. Vamos ver o que é que ele nos oferece aqui, gente. No sumário nós temos a escrita, expressão gráfica da linguagem, então aqui ele trata da escrita e civilização, escrita e linguagem, materiais e caracteres das escritas, decifração e estudo das escritas. No capítulo 2, as escritas não alfabéticas. Então vai trazer aqui a Sumério-Acádia. Então vai trazer aqui a escrita Sumério-Acádica, egípcia, hitita hieroglífica, chinesa, as americanas pré-colombianas, tudo isso. No capítulo 3, vai falar das escritas alfabéticas, a origem, o fenício, um dos capítulos mais interessantes. Aqui, por exemplo, o grego, alfabetos surgidos do grego, copta, gótico, eslavo. No capítulo 4, vai falar aqui da escrita latina, os alfabetos etruscos, itálicos, o latino, a escrita romana até o século II, e aí vai, gente. Olha aí. Capítulo 5, escrita medieval. No capítulo 4 vai trazer sobre a escrita latina. Aqui, ó. Quer dizer, até no capítulo 4 vai falar sobre a escrita latina até o século VIII. Então traz aqui os alfabetos etruscos e itálicos, latino, a escrita romana até o século II, a metamorfose da escrita romana, as origens da escrita carolíngia, e vai, gente. No capítulo 5, a escrita medieval. E no 6, problemas que hoje... No 6, problemas de hoje e de amanhã. Aqui, as escritas mecânicas. Então, só para a gente ver aqui mais ou menos internamente, a fonte é legal, ó. É um livro bem dividido. Um texto bem legal. Com diversos exemplos. Olha aqui, interessante isso. Gente, é um livro interessantíssimo, muito bom mesmo, olha aí. Então, pessoal, esta foi a indicação de hoje, História Concisa da Escrita, do Charles Gonnet, um grande medievalista que nos presenteia com a história da escrita de maneira fácil de se entender. Vou deixar o link aí para o caso de você querer adquirir esta obra importantíssima. Peço que você curta, compartilhe e comente o vídeo. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!